Esse tema, teorias e técnicas psicoterápicas, é um tema fundamental para a compreensão da psicologia. Teorias e técnicas psicoterápicas remete às possibilidades que existem na compreensão do ser humano e no tratamento do ser humano nas suas angústias e sofrimentos. Então, para isso, eu gosto muito do diagrama proposto pelo autor americano Abraham Maslow, considerado o pai da psicologia humanista. Eu uso, então, essa inspiração do Abraham Maslow de considerar as possibilidades da psicoterapia em 4 grandes forças. A primeira, a psicanálise. A segunda, o behaviorismo ou a psicologia comportamental. Nesse aspecto, tanto faz uma ser a primeira ou a outra ser a segunda, porque elas são contemporâneas por volta do início do século XX, 1912 e 1913. Mais tarde, na década de 40, final da década de 40, surge um movimento revolucionário na psicologia chamado Terceira Força em Psicologia ou Psicologia Humanista, foi a primeira denominação. E um pouco mais tarde, na década de 60, uma tentativa de continuar o desenvolvimento da psicologia humanista, surge a psicologia transpessoal. Eu vou começar da quarta, ao contrário. A psicologia transpessoal no Brasil não é uma técnica reconhecida por uma série de questões, inclusive questões de cunho científico, como ainda não foi comprovada a sua eficácia. Então, as psicoterapias que são baseadas nessa visão de ser humana não são consideradas legais no Brasil, o que não significa que elas não tenham valor, que elas não tenham a sua utilidade serventia. Na Europa e nos Estados Unidos, elas estão em franco desenvolvimento. Então, nós vamos falar mais das 3 forças, porque no Brasil as teorias e técnicas psicoterápicas elas giram em torno dessas 3 grandes forças. A primeira força, por que eu acho correto considerar a psicanálise a primeira força? Porque foi através do Freud, o pai da psicanálise, que organizou pela primeira vez uma maneira específica, sistematizada, de atendimento ao sofrimento humano, né? Era chamado até a terapia da palavra. Dentro dessa força existem outras psicanálises, digamos assim, né? Porque elas têm a mesma espinha dorsal, mas elas vão contemplar outras maneiras de trabalhar com o ser humano. Inicialmente, nós tínhamos 3 grandes dissidentes. O Jung, que criou a psicologia analítica, ou também chamada psicologia junguiana. O Adler, que criou a psicologia individual, porque postulava um aspecto mais social para essa psicanálise. E o Reich, William Reich, que criou a psicoterapia corporal ou chamada vegetoterapia caracteroanalítica. Um nome bem simples. Dentro da primeira força, a gente tem hoje em dia representada outras maneiras que tem como espinha dorsal o inconsciente, as pulsões de vida e de morte. Tem essa espinha dorsal, mas que se diferenciam. Então, a gente tem hoje em dia as grandes psicanálises, além da freudiana, propriamente dita, a clássica. A gente tem na França e boa parte da Europa e na Argentina a psicanálise lacaniana, a partir de Lacan. A gente tem a escola americana, a partir do Hartmann. E a gente tem a escola inglesa, a partir de Melanie Klein e do Bion. Então, seriam as grandes psicanálises, digamos assim. Qual seria a marca dessa primeira força? A consideração de que a maior parte do aparelho psíquico é desconhecida, está na escuridão, que o Freud muito bem denominou do inconsciente. A segunda força, que não nasceu dentro da medicina, nasceu dentro da própria psicologia, chamada behaviorismo ou psicologia comportamental, cujo autor principal fundador é o Watson, John Watson. Foi uma ação concreta de uma revolução dentro da psicologia, por considerar que a psicologia estava se afastando muito da ciência, né? Essa psicologia precisava ser científica. Essa era a grande
crítica do Watson. Então, o que ele pensou? Pensou no modelo de ciência da época, do início do século passado, em que algo para ser ciência era necessário que tivesse um objeto de estudo que pudesse ser medido, quantificado, que pudesse fazer previsões sobre ele. E essa psicologia anterior, a psicologia da introspecção, era uma psicologia que não servia para isso. Ela estava muito ligada à filosofia. E o Watson queria que essa nova psicologia ela se separasse da filosofia e virasse ciência. Ciência qual? Ciência experimental, como a física, a química, a biologia. Então, nesse aspecto, ele vai e pensa o que pode ser realmente objeto de estudo da psicologia. A única coisa que a psicologia estuda que pode torná-la ciência é o comportamento. E o que é o comportamento? Todo comportamento é aprendido. Então, em função disso, Watson cria essa chamada segunda força, psicologia comportamental, que por uma série de razões culturais, ela chegou ao Brasil sem tradução e chegou como behaviorismo. Behaviorismo é o estudo do comportamento. A partir dessa premissa, o que ele vai achar? O sofrimento psíquico está em função de aprendizagens incorretas. Então, ele vai estudar as leis da aprendizagem, formular as leis da aprendizagem do comportamento para que possa se mudar, para que se possa mudar esse comportamento. Então, ele vai utilizar tanto os ensinamentos do Pavlov, do nosso russo Pavlov, Ivan Pavlov, com condicionamento clássico ou respondente, e vai se aproveitar também, vai se inspirar também nos estudos que o Skinner estava desenvolvendo do comportamento, do condicionamento operacional. E vai juntar esses dois e vai criar algumas técnicas que possibilitam tanto a aprendizagem como a extinção de certos comportamentos. Essas duas possibilidades psicoterápicas se desenvolveram paralelamente sem se opor inicialmente uma à outra. Por quê? A psicanálise queria fazer uma reestruturação total do psiquismo e o behaviorismo, inicialmente, a cognitiva comportamental, posteriormente, queria mudar certos comportamentos. Então, elas não eram rivais, elas não faziam oposição. E elas tinham alguns pontos, ainda que muito distantes, alguns pontos semelhantes. Por exemplo, ambas são visões deterministas do ser humano. A psicanálise coloca que essa determinação do ser humano é através do seu inconsciente, que você não tem acesso nem direto nem imediato, e o behaviorismo coloca que a determinação é uma determinação ambiental, o ambiente que você é criado que faz você ser quem é, pensar o que pensa, sentir o que sente. Então, existiam alguns pesquisadores na década de 50, que estavam muito insatisfeitos com a rota que a psicologia estava tomando por um lado ou por outro lado. E se reuniram através de um manifesto, de uma carta de desabafo do Maslow, em que ele fala dessa insatisfação com a psicologia, com os rumos da psicologia, e propõe uma revisão, uma revolução dentro da psicologia. E aí nasce a terceira força em psicologia, cujo nome inicial foi dado de psicologia humanista, que a princípio pode parecer uma tautologia redundante. Toda a psicologia não é humanista, eles consideravam que não. Que a psicanálise estava indo para um lugar e o behaviorismo para o outro, que se afastavam muito do seu objeto de estudo. A psicanálise colocou um inconsciente tão grande que dominava o ser humano. E o behaviorismo colocou uma força tão grande no condicionamento que deixou o aspecto principal do humano de fora, segundo eles. Então, eles propõem uma visão de autodeterminação. O ser humano nem é determinado por fatores internos, tipo inconsciente, nem por fatores externos. Ele pode ser no máximo influenciado, mas não determinado. A sua principal característica é a sua liberdade, a sua autoconsciência, a sua autonomia. Então, baseado nesses princípios da liberdade de escolha, da autoconsciência, da autodeterminação, da sua própria autonomia, em oposição à heteronomia, autonomia no sentido de criar suas próprias leis de funcionamento. Então, baseado nisso, eles
apresentar um ponto de vista que não nega os anteriores, considera que alguma parte do sofrimento psíquico é desconhecido, mas pode ser conhecido, então não precisa sempre de um mediador, considerando que eventualmente parte dos nossos comportamentos são aprendidos por condicionamento, é verdade, mas não todos, e considerando que a principal característica do ser humano, a sua autoconsciência, é ela que vai dar a sua liberdade, a liberdade de escolher. Você é dono do seu destino, você escolhe quem você é a partir de algumas influências existentes. E foi liderado por Maslow esse movimento, mas diferente da psicanálise do behaviorismo, não tem um fundador, porque a psicologia humanista não é um sistema, é um movimento de rebelião do que existia na época, uma proposta de várias teorias e técnicas psicoterápicas que têm como fundamento essa visão prospectiva e de realização do ser humano. Nessa terceira força, a diversidade é bem grande, chegando até a ter algumas contradições entre as diversas propostas psicoterápicas, mas isso parece que é muito salutar, porque o ser humano é muito complexo, eu acho que nenhuma teoria iria dar conta de entender todo o ser humano.